Podem sentar, queridos. Obrigada, amados. Julinha, se você puder ficar, eu te agradeço. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela palavra. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Eu sei que num ambiente como esse, nos ajuda, é favorável, há unção presente, há unção coletiva. E a palavra diz que Deus se manifesta em meio aos louvores do seu povo. Você é povo de Deus? Então Ele está aqui, se manifestando em nós e através de nós. E sabe que a maneira padrão de Deus falar com seus filhos é através da sua palavra. E às vezes nós precisamos sentir alguma coisa, se emocionar de alguma maneira, para poder entender que Deus está aqui. Ei, nós não precisamos ver nada nem sentir nada, nós só precisamos crer no que Ele diz. E aí nós vamos viver o resultado da vida dele em nós. Uma vida ilimitada. Sabe que as pessoas, elas são limitadas de acordo com as suas crenças? Porque Deus se torna para elas aquilo que elas podem crer dele. E aquilo que nós cremos acerca de Deus vai fazer parte da nossa vida. Não é apenas falar, eu sou filho de Deus. Não é apenas falar, eu creio na palavra de Deus. Se você crê e você sabe que a palavra é dele, e você sabe que ele é perfeito, que ele não erra, você vai considerar os conselhos dele para praticar na sua vida. Não tem como você viver uma vida comum. Não tem como você viver uma vida normal se você considerar os conselhos do seu Pai, daquele que é perfeito, daquele que sabe o que diz, que sabe o que faz. Amém? Hoje eu quero compartilhar algumas instruções para nós que somos filhos. E o tema é: mantenha-se firme na palavra e você se manterá na vitória. Diga: quando eu me mantenho firmado na palavra, eu me mantenho numa posição de vitória. Porque foi essa posição que Cristo conquistou para você. Ele morreu para que eu e você pudesse viver. Ele se fez pecador para que eu e você fosse justificado de todo o pecado e pudéssemos ter comunhão com Deus como Ele tinha com o Pai. Antes de Jesus vir aqui na terra, nos substituir e viver a nossa vida, ninguém podia chamar Deus de Pai. Porque ninguém tinha esse acesso por causa do pecado. Mas Deus nos amou tanto que através de Jesus esse caminho foi aberto. Um novo e vivo caminho, que foi aberto pelo sangue derramado de Jesus, para que aqueles que creem entrem por esse caminho com ousadia. Que ousadia? Ei, minha dívida foi paga, meus pecados foram perdoados, eu sou uma nova criatura, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele abriu esse caminho para mim. E através dele, hoje eu posso ter acesso a Deus como meu Pai. Deus não pode estar mais perto de nós do que Ele já está. Diga: Ele está dentro de mim. Porque quando você nasceu de novo, o Espírito Santo, que é Deus, veio morar dentro de mim e de você. Por isso que para fazer parte do reino de Deus, é necessário nascer de novo. Lá em João capítulo 3 fala sobre isso. Nicodemos, que era um doutor da lei, que era um mestre da lei, ele foi perguntar a Jesus o que é necessário para fazer parte do reino de Deus. E Jesus disse: nascer de novo. E ele disse: mas como pode um homem velho como eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: eu não estou falando desse tipo de nascimento, porque o ser humano gera seres humanos. Mas aquele que é gerado da palavra de Deus e do Espírito, eles vão ser um novo ser, um novo Espírito, assim como Deus. Eles vão ter a própria vida de Deus, a própria natureza de Deus. E por causa disso,
existe um livre acesso, onde nós podemos conversar com Deus como Pai o tempo todo e fazê-lo presente em todas as áreas da nossa vida, em cada decisão que formos tomar. Nós precisamos ter mais consciência que Ele é o nosso Pai e que Jesus é o Senhor da nossa vida, no momento em que a gente entregou a vida a Ele. Uma vez que eu fiz Jesus Senhor da minha vida, as coisas não devem ser agora como eu quero, do jeito que eu acho que deve ser. Não, eu tenho que consultar a Ele, porque ninguém me ama como Ele, e Ele provou o seu amor dando a sua vida por mim. Um Deus que deixou a sua glória, o seu trono, um Deus perfeito, se fez homem para poder me dar uma oportunidade de começar tudo de novo, mas agora como filho de Deus. Meu Deus, que presente é a salvação de Deus. E sabe que para mim e para você desfrutar dessa vida como filho de Deus nessa terra, nós temos um manual que nós precisamos seguir, porque aquele que nos criou, Ele sabe como nos instruir, nos educar, para que eu e você seja bem sucedido nesta jornada, nesta vida. Estão entendendo? Neste mundo. Se tem alguém que nos conhece e que nos dá os conselhos e as instruções certas para sermos bem sucedidos em todas as áreas, esse alguém é aquele que nos criou e que hoje nós podemos chamar de Pai. Lá em Mateus, no capítulo 7, eu vou ler na versão NVT, no versículo 24, Jesus está falando assim: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Essas são instruções, ensinamentos de Jesus. E ele estava, quem ouve? A gente acabou de ouvir falar sobre o livro da igreja espectadora, né? Que eu e você não fomos chamados para ser espectadores. Nós fomos chamados para ser ativos, para sermos produtivos, para estar envolvidos no corpo. Porque Deus nos criou e nos abençoou para que a gente produzisse frutos. Nós somos férteis para manifestar a vida de Deus aonde nós chegarmos, seja falando como Deus fala, ou agindo como Ele age. E Ele está nos trazendo uma instrução, porque nos versículos anteriores, você vai ver Ele dizendo aqui, que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Versículo 21. Mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa séria. Qualquer um pode chamar Ele de Senhor, mas se não obedece a Ele, se não faz o que Ele manda, então Ele não está sendo Senhor. E sabe, queridos, eu percebo que o Senhor está nos trazendo para um tempo de instrução, porque às vezes a gente se acostuma com a paisagem, a gente se acostuma em ouvir uma boa palavra, e a gente vai vivendo a vida sem considerar que Ele faz nova todas as coisas, que Ele nos criou para viver coisas novas todos os dias. Então não deve ser normal a gente viver uma vida de rotina, passando os mesmos problemas sem sair deles. Não, os problemas têm que passar por nós, e nós temos que, depois de cada problema, ver a manifestação do poder de Deus em nosso favor, mudando os cenários, mudando as situações, mudando as estações. Estão entendendo? Mas aqui diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí eu te pergunto, onde é revelada a vontade do Pai? Como é que eu conheço a vontade do Pai? Através da sua palavra. Aí mais na frente Jesus disse: quem ouve, espectador,
é aquele público que só ouve, que só observa, que não faz nada com o que está ouvindo. Esse é um espectador. Ele vai passar a vida toda vendo outros avançarem, desfrutarem de milagres, e ele só sentado, achando bonito e concordando com a cabeça que é a verdade, mas aquilo não influencia a vida dele. Por quê? Porque ele é um espectador, ele é um religioso, ele não assumiu o posicionamento de ser filho, de estar envolvido com o corpo, de produzir frutos para o reino, de crer na palavra o suficiente para colocar em prática na sua vida e ver a manifestação do poder de Deus. Estão entendendo? Quem ouve minhas palavras, Jesus disse, e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. E ele começa a mostrar a diferença entre aquele que ouve e pratica, porque a nossa vida vai produzir um resultado diante daquilo que nós temos atentado para ouvir e praticar. Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, não é assim? Como é que você conhece um pé de macieira? Quando você vê ela dando maçã. A não ser alguém que já trabalhe com fruta, né? Ele é rápido em identificar. Ele vê um monte de árvore, ele diz, isso é de maçã, isso é de limão, isso é disso, porque ele está familiarizado. Mas quem não conhece, quantas vezes eu já passei por árvores e digo, que árvore é essa? Que planta é essa? Se alguém que conhece estiver perto de mim, ele vai me dizer. Se não, eu vou procurar conhecer a árvore como? Vendo os frutos que ela dá. Porque um pé de maçã não pode dar laranja, nem um pé de uva pode dar abacaxi. Cada um é segundo a sua espécie, porque foi assim que Deus criou. Amém, amém? Mas aqui diz: quem ouve meu ensino, ou a minha palavra, versículo 26, e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. O que diferencia uma casa da outra? São as circunstâncias? Não, né? São atitudes e comportamento diante do que está se ouvindo. Como nós estamos falando da palavra de Deus, então a nossa atitude e o nosso comportamento em dar ouvido, em prestar atenção no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, vai nos mostrar onde estamos construindo a nossa vida, onde estamos construindo a nossa casa, se na rocha ou se na areia. Ambas as casas podem ser lindas, belas por fora, mas se o fundamento dela não for um alicerce sólido como a rocha, ela não vai suportar as pressões, ela não vai suportar as tempestades e ela vai cair. Estão entendendo? E construir a nossa casa sobre a rocha, sobre a palavra, é a gente considerar de fato o que o Pai fala e levar a sério e começar a colocar em prática na nossa vida, vendo que área precisa ser afetado pela palavra, em que área eu estou precisando colocar a palavra, ativar a palavra em meu favor. Para quê? Para que eu possa o tempo todo, independente das pressões ou tempestades, eu vou triunfar, eu não serei abalada, eu não serei destruída. Então quem ouve a palavra, e é interessante isso, amados, porque eu não estou falando novidade aqui não. Se você estava aqui para ouvir novidade, sinto muito, mas a palavra de Deus, ela não tem novas revelações. As revelações dela, as boas novas dela são suficientes para fazer eu e você viver uma vida bem-sucedida, como mais do que vencedores. Agora, muitas vezes
Nós vamos estar ouvindo as mesmas coisas, até que isso seja uma convicção, uma verdade dentro de nós. Porque às vezes estamos nos mesmos lugares, ouvindo as mesmas coisas e estamos vivendo a mesma vida como o mundo vive, como aqueles que não têm aliança com o Senhor. E não é isso que Deus quer para os seus filhos. Deus é um bom pai, amém? Então se eu e você ouvir a palavra de Deus, as suas instruções, seus ensinamentos, e colocar em prática na nossa vida, nós não seremos destruídos, nós não seremos abalados, nós não nos perderemos no caminho e não seremos enganados pelo diabo. Olha a importância de parar para dar atenção. É por isso que num culto onde a palavra de Deus, que é espírito e vida, está sendo ministrada, a gente pede para as pessoas não se distrair, não conversar, não se levantar para tomar água, não se levantar para ir no banheiro, a não ser que seja uma emergência. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela salva a nossa vida, ela muda destino, ela muda a nossa história. Basta uma palavra vindo da parte de Deus que você recebe, muda qualquer quadro. Não muda, Sandra? E sabe, queridos, diante das pressões que a gente enfrenta, a gente não sabe o que vai enfrentar amanhã. Se eu e você estivermos firmados na palavra, fundamentados na verdade, o que vai sair de dentro de nós é o quê? A palavra de Deus que vai nos salvar naquela situação que a gente está enfrentando. Porque aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração é aquilo que vai sair pela nossa boca. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu já vi pessoas num quadro de morte, mentalmente perturbado, mas porque o que tinha dentro dele era palavra e louvor, e ele ficava o tempo todo dizendo o que a palavra dizia, se levantando, e do jeito que ele falou, crendo, assim foi. Completamente curado, sem nenhuma sequela. Nós temos muitos testemunhos aqui, se a gente fosse dar, de pessoas que pegaram essa palavra, ouviram, é a vontade de Deus que eu seja curado, então pronto, não é normal para mim ficar doente, prostrado. Então é sobre essa verdade, é sobre essa palavra que eu vou construir a minha vida. E Satanás perde nessa área. Isso é para qualquer área, queridos. A palavra de Deus, a salvação de Deus para nós foi completa. Para que em nada eu e você seja deficiente. Se está havendo alguma deficiência na nossa vida, se tem algum membro que ainda não está ativo e produzindo, a culpa não é de Deus, nem da sua palavra, porque Ele é perfeito. É nossa. Porque muitas vezes estamos ouvindo a palavra de Deus como quem ouve qualquer outra conversa. E nós precisamos parar para dar atenção àquele que sabe o que diz. Aquele que nos ama e tem a palavra certa. Para mim e para você viver uma vida suprida em todas as áreas. Amém? A Bíblia diz que a palavra, ela está perto de nós. Diga, a palavra está perto de mim. A palavra está na minha boca. A palavra está no meu coração. Que palavra é essa que tem que estar perto de mim, que tem que estar o tempo todo perto de mim, na minha boca e no meu coração? Diga, a palavra da fé. A palavra de Deus precisa estar perto de você o tempo todo, diante dos seus olhos, ocupando os seus pensamentos, te influenciando com o céu, te influenciando com vida, com aquele que é perfeito. Para que em todos os momentos que você se encontrar precisando de uma provisão, você tem onde encontrar, onde buscar, porque está na sua boca, no seu coração. Nós não podemos parar de falar a verdade. Nós não podemos parar de estar o tempo todo concordando com o que Deus diz, por conta de novas ideias, de novos pensamentos, de influências erradas. Não, amados, só existe uma verdade absoluta, que é eterna, que não muda, porque ela é perfeita. Essa verdade se chama a palavra de Deus. E é nessa palavra que nós devemos colocar os nossos fundamentos, firmar os nossos alicerces. Amém? Nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque Tiago diz que aquele que ouve e não pratica, ele está enganando a si mesmo. Por quê? Ele vai ficar como as ondas do mar.
limitado. Não avança. Porque só ouve, só tem informação, mas não tem experiência com a palavra porque não pratica. Sabe, qualquer área da nossa vida, se não houver o exercício da prática, a gente não se aperfeiçoa, a gente não aprende. Não é assim, professora? Tudo se dá pela prática, pelos exercícios. Quando você tira uma habilitação, você já está pronto para pegar um carro e ir embora aí no trânsito. Você vai com cautela, porque você sabe tirar o carro do lugar, né? Às vezes até para estacionar precisa de ajuda de alguém, mas porque é o início. E muitas pessoas, elas ficam travadas, elas sonham tanto em tirar uma carteira, e quando elas conseguem, elas começam a ficar travadas pelas suas emoções, pelo medo de sair no trânsito, e elas deixam de desfrutar da liberdade que é pegar um carro e resolver suas coisas. Diga: eu não sou escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Quando é que você vai ter essa convicção que o medo não pode mais dominar você? Se você tiver convicção na palavra. Isso é se manter firme na palavra. Isso é viver uma vida vitoriosa, porque não são as coisas que vão mudar você, é você que vai mudar as coisas com a palavra de Deus dentro de você. Amém, amém? A Bíblia diz que nós devemos, lá em Hebreus capítulo 2, vamos abrir lá, 2, versículo 1, a NVT também. Olha o que a Bíblia diz. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Por favor, coloque na Almeida Revista Atualizada. Aleluia. Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga: com mais firmeza. Então, se você já estava firmado na verdade, agora você tem que pegar com mais firmeza, porque você corre o risco de se acostumar com o que é bom, e daqui a pouco aquilo não faz mais diferença na sua vida. Sabe alguém que está com celeiros transbordando e passando fome? Porque é bem possível eu estar trazendo um alimento para você e você ser beneficiado com esse alimento e eu não ser. Por quê? Porque se você recebe como palavra de Deus e pratica, você vai ter os resultados dessa palavra na sua vida, e você vai vivenciar milagres. Mas se aquilo que eu ensino eu não pratico, eu vou deixar de viver os milagres. Estão entendendo? Porque a palavra é para mim e para você. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É possível se desviar da verdade? Tem gente que se confia porque tem não sei quantos anos de crente, acha que está seguro e vive a vida do jeito que quer, sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhum compromisso com a palavra. Muitas vezes está desviado dentro da igreja, não sabe. Por quê? Porque vive uma vida mundana, uma vida que envergonha Jesus, uma vida que envergonha o Evangelho. E não foi esse padrão de vida que Jesus veio trazer para nós. Nós representamos o reino, nós somos embaixadores de Deus, mas para a gente manifestar os frutos da palavra, nós precisamos andar nela. E se existe um tempo propício para a gente se apegar com mais firmeza, é agora, porque eu nunca vi tanta concorrência com a palavra, e de pessoas eloquentes, pessoas inteligentes, que influenciam massa, que influenciam multidões. Eu poderia até perguntar: quem você está seguindo hoje? Porque hoje a moda é ter seguidores, a moda hoje é seguir alguém. Quem você está seguindo? Quem está influenciando a sua vida?
Deixa eu te falar, seja discípulo só de Jesus. Seja o fã número 1 de Jesus, porque Ele é perfeito, Ele não erra. Cuidado com isso. Cuidado com o que você anda curtindo por aí, porque quem curte concorda. E muito mais com o que se compartilha, porque você pode estar compartilhando de um alimento que vai trazer dano para a vida espiritual das pessoas. E deixa eu te falar, a vida espiritual ela é mais importante do que essa vida humana que nós temos, porque a vida espiritual é eterna e a vida humana ela tem um fim. Olha como é sério isso. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Não temos desculpa, querido. E aqui fala de se apegar com firmeza, com mais firmeza, às verdades ouvidas. Por quê? Porque agora quem fala conosco é o próprio Espírito de Deus. Antigamente as pessoas, elas recebiam uma mensagem, uma instrução de Deus através de outro homem, através de um profeta, porque elas não podiam ter contato com Deus, não podiam ter acesso a Deus. Mas eu e você hoje recebemos do Filho, porque Deus falou e se revelou de muitas maneiras aos homens, aos profetas, mas hoje foi o próprio Filho que se revelou a nós, que se manifestou a nós. Hoje nós temos o próprio Espírito de Deus para nos ensinar a viver uma vida na verdade, a viver uma vida bem-sucedida nessa terra, reconhecendo o reino, manifestando o reino de Deus. Amém, amém? Isso é muito sério. A Bíblia diz que, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, essa é a amplificada, tá? Eu não, acho que você não tem em português. Mas sabe, queridos, nós precisamos ser perseverantes naquilo que cremos e naquilo que falamos. Precisa haver concordância entre o que cremos e falamos, o coração com a boca, para poder a gente ter o resultado da palavra de Deus em nossa vida. O que é se manter na vitória que Cristo nos colocou? É viver segundo o padrão de Deus, segundo o padrão da palavra, segundo o padrão do reino. É viver pela fé todos os dias na sua palavra. E fé é o que, queridos? Fé é convicção que você tem que a palavra de Deus é a verdade, que não tem outra fora dela. Viver pela fé na palavra, viver confiando no Senhor o tempo todo, é você assumir a sua posição como filho de Deus, que você está em Cristo, sendo identificado com Ele na maneira que você vive. Como era que Cristo vivia? Falando o que ouvia o Pai falar, fazendo o que via o Pai fazer. Como é possível eu falar o que eu ouço o Pai falar? É só eu estar conectada na palavra e no Espírito. É só eu ter intimidade com esse Pai e conhecê-lo através da sua palavra. Mas isso requer tempo, disposição para ser influenciada por Ele, para aprender com Ele. Amém? Então você viver na vitória é você estar o tempo todo alicerçado na palavra, se mantendo firme nas verdades que você tem ouvido e não negociá-la. Se alguém chegar para você e dizer que é normal viver doente, você diz: para mim não é não. Pode ser para você, fica livre, mas para mim não. É normal ser pobre e necessitado. Aí você diz: só se for para você, porque para filho de Deus não. Jesus se fez
se fez pobre, para que em tudo eu fosse enriquecido. Jesus se fez. Ninguém é mais rico do que Ele. Ele se fez pobre lá na cruz. Lá Ele levou a minha pobreza, a minha miséria, toda a maldição que estava sobre a minha vida, Ele levou para que eu fosse livre. Como é que pode um ser tão inteligente como nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que Deus nos deu capacidade para governar sobre as obras das suas mãos, para governar sobre a terra, como é que pode a gente ser enganado achando que viver uma vida de limitação, uma vida de falta, uma vida de miséria é normal? Não é não. Você foi criado por Deus para ser assim como Ele aqui na terra, para produzir, para criar. Ei, você tem o potencial de Deus, a capacidade, a habilidade para mudar coisas, para criar projetos e para ter ideias que venham suprir necessidades de pessoas. Aleluia! Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Davi dizendo: olha, de honra e de glória você o coroou. Não tem como pensar em miséria quando eu entendo que Deus me coroou com honra e com glória. Diga: eu fui coroado com honra e glória. Eu vou ler aqui em 2 Timóteo 3,16 na amplificada. Deixa eu só procurar aqui. Aleluia, o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. E a sua fidelidade é de geração a geração. Obrigado, Pai, por sua palavra. Olha o que diz no versículo 16. Toda a escritura, está falando da palavra de Deus, ela é soprada por Deus. Em outras versões, fala que ela é inspirada por Deus. Aqui diz que ela é soprada por Deus, porque a inspiração vem do fôlego de Deus, dada por sua inspiração. Ou seja, toda a escritura é soprada por Deus, dada por sua inspiração. Ela é proveitosa para a instrução, guarda aí, instrução, para a reprovação e convencimento do pecado, para a correção dos erros e disciplina em obediência, e para treinar na justiça, em um viver santo, em conformidade com a palavra ou a vontade de Deus, em pensamentos, propósito e ação. Pensamentos, propósito e ação. Toda a palavra de Deus, ela é útil, ela foi inspirada por Deus para o ensino, para nos educar, para nos ensinar a viver como filho de Deus. E sabe, queridos, às vezes a gente ouve pessoas falando: ai, mas vai falar de novo sobre fé, vai falar de novo sobre confessar a palavra, sobre renovar a mente, mas isso eu já sei. Aí a gente olha para a vida das pessoas que ficam procurando o que eles querem se alimentar, não o que precisam, e a gente vê que é uma vida sem fruto, sem resultado. Sabe por quê? Porque só tem informação, só tem a história do livro, mas não tem a experiência real com a vida de Deus. Porque aquele que tem a experiência real com a vida de Deus, ele produz muitos frutos, e ele tem fome da palavra, porque a palavra é uma fonte. Quanto mais eu ouço sobre fé, mais convicção e certeza eu tenho que eu não posso sair deste caminho. Esse é o meu estilo de vida como filho de Deus, para viver uma vida de milagres. Se a palavra de Deus foi inspirada por Deus para nossa educação, como é que se aprende as coisas, queridos? Pela repetição.
Como foi que eu e você fomos educados naturalmente? Ouvindo as mesmas coisas até aprendermos. Não sabíamos de nada, não sabíamos nem o nosso nome, mas de tanto ouvir os nossos pais nos chamando pelo nome, chegou uma hora que convicção chegou e a gente entendeu, meu nome é esse. Então toda vez que a gente ouvia o nosso nome, a gente responde por ele. Experimente chamar o seu filho que está, num dos cômodos da casa, por outro nome, para ver se ele vai te atender. Agora, se você chamar pelo nome, ele vai saber que é com ele, que você está chamando ele. Então, o aprendizado se dá pela repetição. O apóstolo Paulo diz que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Diga, ouvir as mesmas coisas traz convicção para mim, para que eu permaneça nos ensinamentos de Cristo, fundamentados na verdade, na palavra, amém? Nós carregamos uma influência, amados. Que influência? Aquela que mais temos dado ouvido, que temos parado para dar atenção, aquela que mais damos crédito, e essa influência que mais temos dado atenção e ouvido, é essa influência que vai fazer com que aquilo que eu fale, aquilo que eu pense, seja revelado. O que mais eu falo é o que mais eu penso. A minha boca só vai revelar o que está nos meus pensamentos. Estão entendendo? Por causa da influência que eu estou tendo, por aquilo que eu estou vendo e por aquilo, principalmente por aquilo que eu estou ouvindo. Tem muitas pessoas ouvindo influências erradas e estão sendo roubadas, roubando a palavra, roubando a fé, roubando a convicção que a palavra de Deus é a verdade, e vive uma vida agora sem direção, cheio de dúvida, destruído. Por quê? Estão dando ouvido a outras vozes, que não é a fonte verdadeira, que não é a palavra de Deus. Isso é muito sério, porque existem pessoas que elas passam horas para fazer algo que elas consideram importante, seja para se especializar para o trabalho, seja estudando para ter um curso, algo melhor. Elas não veem o tempo passar, elas pagam caro e, se preciso, passam o dia ali sentado aprendendo. Mas quando se trata da palavra, se passar 2 horas, meu Deus do céu, já sai reclamando. O culto pode ter sido, sabe, como diz meu pai, as cadeiras podem ter voado, mas ela está presa no relógio. Mas isso é hora? Como é que pode? Começou tal hora e era para terminar e eu tenho... Não vai avançar no reino de Deus, porque você está valorizando muito mais as coisas naturais do que a espiritual. Não é dessa forma que você recebe de Deus, que recebemos de Deus. Eu só estou levantando placas de advertência, tá bom? Não estou dizendo que ninguém aqui pratica essas coisas. É só para a gente estar avaliando a nossa vida. Como é que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Como estamos reagindo às instruções dele na nossa vida? Então, amados, convicção se vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se você quer estar convicto da palavra de Deus, que é a verdade, você precisa estar sempre ouvindo ela. Não tem outra forma. E se estamos sempre ouvindo a palavra, nós vamos estar sendo influenciados pelo Espírito da palavra e influenciando aqueles que estão perto de nós, os nossos filhos, a nossa família, com o que temos colocado dentro de nós, com o que temos parado para dar atenção, com o que temos parado para investir tempo. Aí vem a pergunta: como nós temos influenciado os nossos filhos? Porque eles vão, preste atenção, quem tem criança pequena tem muito mais chance de mudar. Quem tem maiores pode mudar também, mas vai dar mais trabalho. Porque os filhos, eles vão reproduzir amanhã nas suas escolhas, preste atenção, através da educação que nós temos dado a eles. E eu estou falando de educação espiritual, viu? Porque a educação natural, eu nem preciso te convencer
que é importante para o seu filho, porque você não deixa nem voltar à aula. Às vezes o menino, estou com dor de cabeça, nada, vai embora para a escola, menino. Mas quando se trata das coisas espirituais, às vezes até para fazer um rema, você está falando mal de uma escola que está ali para salvar a sua vida, a vida espiritual dos seus filhos. Se os nossos filhos vão reproduzir amanhã, através das escolhas que eles fizerem, o tipo de educação que nós demos a ele, que tipo de educação espiritual nós temos dado aos nossos filhos? Isso é sério. Porque a educação espiritual deve ter muito mais valor para nós, pais. Porque é um fundamento sólido, que vão ajudá-los a fazer a escolha certa. Que diploma nenhum resolve. Se alguém um dia chegasse para mim e perguntasse: olha, eu estou em dúvida se o meu filho faz faculdade agora ou se ele faz o rema, eu dizia, sem medo de errar, faça logo o rema. Sabe por quê, queridos? Porque eu sou mãe. Porque eu passo os mesmos desafios que você. Porque o mundo não está de brincadeira para destruir a vida do seu filho, não. E sabe o que vai guardar e proteger do seu filho quando ele não estiver perto de você? A palavra de Deus. Estou falando de você ter a sua vida firmada na palavra, a sua família firmada na palavra. Qual é o valor que você dá à educação natural? Qual é o compromisso e a seriedade que você tem com uma educação natural para o seu filho? Quanto você está disposto a investir? Aí eu te pergunto, será que é o mesmo valor que você tem dado à vida espiritual dele? Porque ele pode ser um doutor, mas se ele não tiver uma base espiritual, sabendo o propósito para o qual ele nasceu, quem é Deus, e ter experiência com Deus como pai, para poder ele ter uma vida bem sucedida, ele pode ser roubado muito jovem dessa vida, por influências erradas, por escolhas erradas. Um dia eu disse à minha filha: você vale mais para mim do que um diploma. Você, a sua vida vale mais para mim do que um emprego, do que ver você formada. Então, se a sua vida vale mais para mim do que qualquer outra coisa que você possa conseguir, porque eu lhe amo, eu decido investir, eu e seu pai, naquilo que tem valor eterno, que jamais vai ser roubado de você, que é na sua vida espiritual. Nem que seja necessário parar tudo, parar de trabalhar, parar de estudar, mas vai para a escola do Espírito. Eu preciso dar a eles a oportunidade deles ter um fundamento sólido, eterno, que é a verdade, que vai salvar a vida deles na hora que eles tiverem que tomar uma decisão e fazer escolhas para a vida deles, para eles não sofrerem dano. Porque nós não criamos filhos para se perderem. Nós não criamos filhos para ser derrotados. Nós criamos filhos para serem vencedores. E amados, nesse mundo você só é mais do que vencedor se você estiver em Cristo e na palavra, porque Ele é o padrão de vida. Nós somos responsáveis pela educação, pela influência na vida dos nossos filhos, com o valor que nós temos dado à palavra. Aleluia. Qual é o legado que eu e você queremos deixar para os nossos filhos? Porque a herança se acaba, os bens se acabam. Como será a nossa descendência quando nós não estivermos mais aqui? Eles vão continuar amando, obedecendo e temendo a Deus? Porque vai depender do tipo de vida que nós temos levado com eles. Que tipo de influência como pais nós temos passado para os nossos filhos. Porque se nós estamos dentro da nossa casa, que é a nossa primeira igreja, falando mal de liderança, falando mal dos irmãos, falando mal do rema, falando mal da igreja local, você acha que esse tipo de atitude, esse tipo de influência vai ajudar seus filhos? Vai afastar eles da palavra e do Espírito.
do que mais eles precisam para ser bem-sucedido, nós podemos afastá-los dentro de casa com um comportamento que não agrada a Deus. Eu estou falando de coisas que acontecem, queridos. Tem pessoas que elas estão no lugar, elas estão, sabe, como se estivesse dormente, porque elas vêem defeito em tudo, elas criticam todo mundo, elas falam mal de todo mundo. Elas precisam nascer de novo. Estão entendendo? Porque se chega na igreja, fala mal da liderança, não se submete, tem problema em obedecer, tem problema com líderes de departamento, tem problema em conviver com os irmãos, porque quer que os irmãos sejam perfeitos. Se os irmãos errar um pouquinho, já não presta mais. E o pior é que além delas pensar mal, elas ainda saem falando mal deles. Agora, quem são os nossos maiores juízes? Nossos filhos. Não adianta você querer ser crente na igreja e em casa você não ser. Não adianta dizer que é filho de Deus na igreja e em casa está envergonhando. Porque a Bíblia diz que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Quem ama, amados, não vive falando mal de ninguém. Quem ama está debaixo da influência certa. O que sai da sua boca é para edificar, é para construir, é para abençoar, é para ajudar, é para levantar quem está caído, é para fortalecer quem está fraco, é para promover a alegria quem está triste. Porque é isso que nós carregamos dentro de nós através da palavra. E amados, quando os pais não prestam atenção no tipo de influência que eles estão trazendo para os filhos, muitas vezes eles vão perder os filhos dentro de casa. E depois, para resolver essa situação vai ser muito mais difícil. Vão pagar um alto preço. Nós precisamos abrir os nossos olhos enquanto há tempo. Eu sei que existem fases diferentes de idade, mas Deus dá sabedoria a cada um de nós, se nós pedirmos através da sua palavra, para saber educar os nossos filhos na palavra. Vamos abrir os nossos olhos enquanto é tempo, sabe? Vamos entender que a nossa influência ela ainda é forte sobre a vida dos nossos filhos, principalmente se eles são pequenos, mas você é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Ore sobre eles, declare a palavra sobre eles, mas ensina a palavra a eles. Sabe, se você for olhar instruções da palavra quanto a isso, ela fala que nós devemos, o Senhor disse, olha, lá em Deuteronômio, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua mente, né, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e fale da palavra, das instruções, lá do livro da lei. Hoje eu entendo que era o livro que eles tinham na época, mas hoje está falando da palavra. Fale da palavra para os seus filhos, em todo o tempo, andando com eles, comendo com eles, deitando, levantando. A palavra tem que estar perto de você, na sua boca, no seu coração, para você influenciar não somente a sua vida com a vida de Deus, mas a vida daqueles que estão perto de você. Para você estar salvando a sua vida, a palavra tem que fazer morada, e ela tem que ser manifesta através das suas palavras, das suas atitudes e comportamento, e ela vai estar salvando sua vida e salvando a vida daqueles que estão com você. Sabe, deixa eu lhe dizer, não existe, diga comigo, não existe outro alicerce ou outra base que vai sustentar e salvar a vida dos seus filhos que não a palavra de Deus. Porque na vida eles vão enfrentar desafios, eles vão enfrentar tempestades, eles vão enfrentar problemas, mas se eles estiverem na palavra, se eles tiverem a instrução da palavra, se eles conhecerem o Senhor Deus como Pai deles, eles vão vencer todas. Eles não terão medo. Eu estou encerrando, mas eu vou deixar a última placa de advertência. Cuidado com o espírito independente no reino de Deus. Aquele espírito que acha que não precisa congregar, que ele é a igreja em casa. Tem muita gente se perdendo, sendo enganada, tendo a vida destruída, porque está saindo
das instruções de Jesus. Jesus congregava todos os dias. É importante congregar, porque é num ambiente como esse que Deus estabeleceu, ungiu homens como pastores, como mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, para que eu e você seja aperfeiçoado. Existe uma unção específica que você não encontra em outro lugar a não ser no congregar, que é a unção coletiva. E nós precisamos priorizar e ficar com aquilo que é prioridade para Deus, com aquilo que Jesus nos ensinou através da própria vida dele. Então cuidado com esse espírito de independência, porque está seguindo e ouvindo outros, que não é a palavra, que não tem o Espírito de Cristo. Sabe, esse espírito que diz, eu não preciso ser pastoreado, meu pastor é Jesus. A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus que você não vê, como é que você ama seu irmão que você está vendo e você não ama, que o irmão que você está vendo você não ama, como você pode amar um Deus que você não vê? Então você só manifesta esse amor amando os irmãos. Essa é a prática, é o exercício diário. Como você manifesta o amor que você tem pelo Senhor? Guardando seus mandamentos, guardando suas instruções. E ele levantou um pastor para cuidar dos filhos dele, capacitou e ungiu. Não é um homem perfeito, mas é um homem que tem se colocado disponível para fazer a vontade de Deus. Estão entendendo? Cuidado com esse tipo de sentimento, porque é o que está se ensinando por aí. Aí tem dificuldade de se submeter à liderança. E sabe aonde começa isso? Em casa. Porque quando os pais não ensinam os seus filhos que existe uma bênção para os filhos que honram pai e mãe, e se os filhos não conseguem respeitar papai e mamãe, quem é que eles vão respeitar na vida deles? O primeiro mandamento com promessa para ter uma vida bem sucedida e ser feliz nessa terra começa em casa, honrando pai e mãe. E quem estabeleceu esse mandamento? Deus, aquele que sabe tudo a nosso respeito e quer nos ver sendo bem sucedido em tudo que realizamos. Aí esse espírito se levanta hoje contra lideranças, tem dificuldade de se submeter, tem dificuldade de cumprir regras. Sabe, eu só quero lembrar, foi esse sentimento, a soberba, o orgulho, a insubmissão, a rebeldia, o querer ser independente do Criador, que levou Lúcifer à queda, à destruição. E foi o mesmo sentimento que ele levou o ser humano, através de Eva e de Adão, a cair, a ser destruído, a sair da presença de Deus. Eles foram influenciados por esse espírito independente, achando que eles poderiam ser o dono do próprio nariz da terra sem Deus, esquecendo que foi Deus que criou eles e capacitou eles para governar sobre a terra, mas Ele é a fonte, fora dele só a morte. Temos que nos apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvido para não ser enganados. Cuide do seu coração, guarde o seu coração, recebe a palavra de Deus com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a sua vida. Amém? E quando nós praticamos essas verdades, nós vamos desfrutar da colheita, da recompensa que a palavra tem para nós, por estarmos nela. E a nossa descendência também se beneficiará, porque vão provar conosco dessa colheita. Você ama a palavra? Encerrando, não murmure, louve. Pare de reclamar, pare de murmurar. Murmuração gera morte, murmuração gera destruição, murmuração só causa escassez, dano, mas o louvor manifesta a vida. O louvor traz a provisão que você precisa. O louvor é um ambiente de milagres. E o que é louvor? É você falar o que o Pai fala, é você fazer o que o Pai faz através da sua palavra.